Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana aqui na tela da TV Unifev, a gente vai falar sobre a saúde dos nossos olhos. E para discorrer sobre esse assunto tão importante, eu convidei a oftalmologista aqui de Votuporanga, a doutora Paola Napolitano. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Bem. É um prazer recebê-la novamente. É um prazer estar aqui de novo, Júnior. Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo. E eu já queria saber, doutora, quais são os sinais mais comuns de problemas oculares que as pessoas geralmente costumam ignorar, mas que já tem que prestar uma certa atenção? Os sinais mais comuns que as pessoas costumam ter, principalmente ardência, visão turva e dor de cabeça. Isso acontece com muita frequência, ainda mais aqui na nossa região, que é uma região muito seca e as pessoas ignoram. Quando vão ver, às vezes tem algumas complicações a mais que, se tivesse descoberto no início, já estava melhor. Então, são sinais que a gente pode, sim, ter um primeiro passo para buscar uma ajuda. E por falar em prevenção, que a senhora falou, né, que a gente tem que prestar atenção, mas tem também que ter o cuidado de se prevenir. Com qual frequência a pessoa deve procurar um médico especialista? Idealmente, pessoas saudáveis, uma vez ao ano. Se você tiver uma boa saúde nesses casos, né? Agora, se você tiver diabetes, pressão alta, alguma doença que você já saiba, por exemplo, glaucoma, degeneração da mácula, catarata, idealmente você venha antes de um ano. Aí determina de acordo com a sua progressão, com o caso da sua doença, a intensidade certinho que você vai acostumar. Em relação à faixa etária, a partir de qual idade a criança, por exemplo, já pode visitar um especialista? Crianças, quando nascem, na maternidade já é realizado aquele teste do olhinho. Sim. Né? Então, ao nascer já é realizado o teste. Ao primeiro ano de vida, é recomendado que faça o primeiro exame oftalmológico em consultório. Depois disso, com 3 a 4, depois 5, e a depender se a criança vai precisar usar óculos ou não, as consultas são intervaladas com menor tempo. Se não, uma vez ao ano também, ou 2 no máximo. E quais são os principais fatores que fazem as pessoas perderem a visão, doutora? Olha, são muitos, mas vamos pensar ali nas causas principalmente genéticas, né? Que são as causas que a gente não consegue controlar. Glaucoma é uma causa muito importante de perda de visão, ou também pensando lá nas doenças crônicas, diabetes, pressão alta. Tem que controlar muito bem essas doenças para evitar um dano progressivo e algumas vezes até irreversível da visão. Uma das principais doenças, né, que a gente vê é o glaucoma. Como é que funciona? Como é que as pessoas podem identificar sintomas e precisam procurar um médico? Glaucoma é complicado, Júlia, porque o glaucoma não dá sintomas na fase inicial. O glaucoma só vai te dar sintomas numa fase muito mais tardia. E aí, às vezes, pode ser perigoso, porque você não consegue voltar atrás. O sintoma do glaucoma que as pessoas percebem tardiamente é aquela tunelização. A visão vai se tornando escura de fora para dentro, como se você realmente estivesse dentro de um túnel. E aí, para você reverter isso, é impossível. Qual é o sinal no início que você tem do glaucoma? Nenhum. Por isso que é importante você fazer o seu check-up sempre, todo ano, porque lá no consultório nós conseguimos medir a pressão do seu olho, fazer exame de fundo de olho, se necessário, campo visual e alguns outros testes específicos para glaucoma. A alimentação é um fator que influencia na saúde dos nossos olhos? A alimentação influencia não só na saúde dos olhos, mas também em toda a nossa saúde. Então, se você tem bons hábitos de vida, tanto alimentares quanto de prática de esportes e tudo mais, você vai ter uma boa saúde ocular também. O que você poderia comer para ter uma boa saúde ocular? Muitas vitaminas, uma dieta rica também em oleaginosas de boa qualidade, ômega 3, né? Se você fizer tudo isso certinho, o que é muito difícil, você tem uma chance boa de ter uma boa saúde ocular. Não consigo comer tudo isso, é muito difícil. Suplementação acaba sendo uma boa alternativa. Hoje existem muitos suplementos que você pode sim comprar na farmácia ou às vezes mandar manipular para fazer esse complemento da sua dieta. E a gente sabe que nos dias de hoje a gente tem é muito frequente o uso excessivo de telas, né? Isso a gente fala tanto para as crianças, infelizmente, quanto para quem trabalha diariamente na frente de um computador, na frente de uma televisão, né, doutora? Como que esse uso de telas tem prejudicado a visão das pessoas? As telas não tem jeito, elas vieram para ficar.
Então, nós temos que adequar ali o nosso estilo de vida para que elas não danifiquem muito os nossos olhos, principalmente. Quem trabalha com telas e fica muitas horas de frente a um computador, um tablet, um celular, tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, quando a gente está olhando ali para um computador, instintivamente o nosso corpo já faz um mecanismo que é piscar menos. Quando a gente pisca menos, ficamos mais concentrados, o nosso olho evapora mais rápido a nossa lágrima. Com isso, nós temos mais chances de ter olho seco. Além disso, existe também a fadiga ocular, que ela se dá pelo tempo de uso de telas, isso tanto em crianças quanto em adultos. Se você usa muito tempo a sua tela, o seu cérebro começa a ficar com aquela sensação de que é uma dor de cabeça, mas é uma fadiga, um cansaço, principalmente após longos períodos de uso de telas. Como que a gente previne isso? Existe uma regra muito bacana, que é a regra dos 20. São 20 minutos, você para por 20 segundos e olha para uma distância de 20 pés. 20 pés transformando ali vai dar uns 6 metros. Então, uma pausa a cada 20 minutos é complicado, né? Haja produtividade, isso atrapalha muito. Mas se pelo menos de vez em quando você fizer uma pausa e olhar para uma distância de 20 metros, ou melhor, de 20 pés, 6 metros, e contar até 20, você já vai estar diminuindo a chance de você ter essa fadiga ocular no fim do dia. Então, isso é muito bom. Pensando na questão do olho seco, instilar algumas gotinhas de lubrificante também durante o período é muito interessante. Para crianças, fica mais complicado pingar colírio. É mais complicado falar para ele, para de mexer no seu celular. Vamos fazer a regra dos 20, 20, 20. Não tem como. Então, nós como adultos conseguimos orientar, você vai ter um prazo de usar o celular, sei lá, por meia hora, 40 minutos. Depois vamos fazer outra coisa. Depois, se quiser brincar, vocês negociam se voltam ou não. E a senhora comentou sobre a questão do olho seco, né? Existe uma síndrome, né? A síndrome do olho seco. Como que ela pode ser tratada? Como que a pessoa consegue perceber que isso está acontecendo com ela? A síndrome do olho seco, ela se dá basicamente por duas funções. Ou você produz lágrima de uma quantidade insuficiente, ou é uma lágrima de uma qualidade que não é adequada. Então, nessas duas situações, vamos pensar na primeira. Você não produz muita. Você tem que estimular a produção de lágrima. Hoje existem alguns medicamentos que você consegue fazer isso. Ah, não, a minha lágrima está numa qualidade insuficiente, ela evapora mais rápido. Então, aí você tem que repor a lágrima artificial e melhorar a qualidade dela. Como? Ômega 3, que é aquele ácido graxo que você toma nas cápsulas, ele vai te ajudar a deixar uma lágrima mais estável. Ela vai evaporar com menos tempo. Né? Então, você vai ter ali ela mais estável, consegue ficar com o olho lubrificado por mais tempo, certo? O que a pessoa sente, geralmente? Sensação de areia, de que toda vez que você pisca tem alguma coisinha, o olho tende a ficar mais vermelho e também você pode ter turbação visual. Existe um paradoxo também na síndrome do olho seco, que é o lacrimejamento. Tem pessoas que falam, mas eu produzo lágrima, olha aqui, tá lacrimejando meu olho o tempo inteiro. Sim, mas a lágrima não está onde deveria estar, que é junto ao olho. Certo. Então, aí você acaba tendo um olho seco nessa questão, porque a lágrima não fica onde deveria. E aí você tem que ficar sempre repondo. E a gente comentou agora há pouco sobre a questão do glaucoma, mas existem outras doenças que são bem comuns aqui no nosso país, né? Quais seriam essas doenças? Pensando ali numa faixa etária de adultos, né, idosos no começo ali da nossa terceira idade, basicamente, catarata é muito comum no nosso país, o próprio glaucoma, como você falou, as doenças secundárias, seja diabetes, seja secundária à pressão alta, sendo a retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, são muito comuns, além dos erros refracionais que eu não considero doenças, né, que são miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, não são propriamente doenças, são condições. Em relação ao uso do óculos de sol, ele facilita, ele realmente protege? Como é que a pessoa pode saber que aquele óculos, na verdade, em vez de ajudar, não está prejudicando? Esse é um problema, porque é como você falou, às vezes não está nem ajudando, está atrapalhando. Sim. E isso acontece quando compramos óculos que não são de boa qualidade. Por exemplo, esse que a gente sabe que existe aí no mercado paralelo, né, do que vem da China, enfim. Esses óculos são muito perigosos, porque o que acontece? Eu vou te explicar um pouco do mecanismo. O nosso olho, a nossa pupila, sob condições de baixa luminosidade, ela abre, ela dilata.
E com isso, o raio de luz entra dentro do nosso olho para aumentar a nossa visualização. Quando nós colocamos um óculos escuro, logicamente nós estamos baixando a luminosidade. Com isso, a pupila dilata, só que se o óculos não for de boa qualidade, o que vai entrar além da luz do sol na nossa retina? O raio ultravioleta. E o raio ultravioleta, ele é muito perigoso para a nossa retina, para o nosso cristalino. Ele vai antecipar a nossa catarata, ele vai antecipar a nossa degeneração macular. Então, se você não tiver condições de comprar um óculos de boa qualidade, é melhor não usar. Porque além de não ajudar, ele vai te atrapalhando. O que é o ideal, então? Óculos de boa qualidade. Óculos que tenha, sim, esse filtro ultravioleta. Quando você compra, você tem que ter essa certificação. Isso é fundamental no uso dos seus óculos escuros. Compre num lugar que te dê essa garantia e use adequadamente. Cuidado quando você for lavar os óculos, porque você também pode danificar um pouco a barreira de proteção deles. Então, evitar abrasivos, não use buchas, não use nada, apenas detergente neutro, os próprios dedos e a água corrente, para secar com um lencinho bem suave. Ô, doutora, então é melhor a pessoa gastar um pouquinho a mais no óculos, né? Para evitar um problema ainda maior, que é um tratamento de uma doença ocular, né? Sem dúvidas, vale a pena sim você investir num bom óculos de sol. Faz ali uma organização das suas finanças ou parcela em algumas vezes, mas compre algo que seja de qualidade. E aproveitando o gancho do óculos, em relação ao óculos de grau, é o mesmo tipo de higiene que deve ser feito no óculos de sol? Tem que ter esse cuidado também de não usar produtos que risquem ele, né? Sim, com certeza. Os óculos, eles são muito duráveis se você souber cuidar deles. Evitar passar produtos químicos. Então, naquela fase da Covid, muita gente queria limpar com álcool gel o óculos. E aí chegavam lá para mim no consultório com aquela película toda desgastada, porque não é resistente ao álcool. Detergente neutro, água corrente e para enxugar apenas um lencinho ou papel higiênico, alguma coisa que seja bem suave. Em relação ao uso das lentes, como que funciona? Também tem que ter um cuidado com higiene? Essa lente, ela deve ser trocada? Como que funciona? As lentes de contato, elas necessitam muita atenção e muito carinho. Elas não devem ser usadas de uma forma banalizada, porque elas ficam literalmente em contato direto no seu olho. Então, se elas não estiverem bem limpas, você pode ter infecções oculares secundárias ao uso inadvertido da lente de contato. Então, como que nós fazemos? Aí já não é com detergente, aí é com um produto adequado da lente de contato, que é aquele que vende na farmácia, que cada fabricante vai determinar qual que é o melhor. Existem várias marcas de lente de contato, cada marca se adequa melhor a um tipo de produto, certo? Principais questões a serem levantadas no uso de lente de contato, isso eu gosto de deixar muito claro. Não abuse. Primeiro, não use mais do que 8 horas por dia sua lente de contato. Enquanto você estiver usando a sua lente, lembre de pingar os colírios para hidratar. É a única forma que a sua córnea tem de hidratação, é recebendo essas gotinhas, porque ela não tem vaso sanguíneo para receber o oxigênio. Ela recebe o oxigênio do ar e também da lágrima. Então, você repor as gotinhas a cada 4 horas, 3, 4 horas, dependendo ali da sua composição, é melhor. Segundo, descarte no tempo certo. Existe um prazo de validade dessa lente de contato. Tem gente que fica meses com uma lente de contato que é para durar 15 dias. Ela vai perdendo a proteção natural dela, vai abrindo barreira para que agentes e micro-organismos fixem nela e aí passe para sua córnea. E, em hipótese alguma, isso é o mais importante, eu fico até nervosa, nunca durma com as suas lentes de contato. Eu ia perguntar isso agora, em relação a dormir, porque tem muita gente que dorme com a lente. Não pode, né, doutora? De jeito nenhum. Dormir de lente de contato é proibido. Proibido. A lente vai acordar no seu olho esturricada, grudada. Isso é muito perigoso. Ai, mas eu já dormi, não deu nada. Sorte sua. Não faça mais isso. Oi, pessoal, estamos de volta. No programa dessa semana, a gente está falando sobre a saúde dos nossos olhos. Ao meu lado, a oftalmologista doutora Paola Napolitano, que mais uma vez está aqui tirando todas as nossas dúvidas. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui. E já voltando para o nosso bate-papo, eu queria perguntar para a senhora sobre a questão da catarata. Qual a principal diferença da catarata para o glaucoma, por exemplo, e como que é o sintoma, tratamento, diagnóstico dessa doença? A catarata e o
glaucoma são coisas totalmente diferentes. O glaucoma, popularmente conhecido como aumento da pressão intraocular, que leva danos no seu nervo e aí causa uma cegueira irreversível. A catarata, ela é menos pior, porque a catarata é o processo de envelhecimento natural do nosso cristalino, que nasceu transparente e vai se tornando opaco. Essa catarata, ela é reversível. Então, a partir do momento que você tem uma dificuldade de enxergar secundário à catarata, você consegue operar e restaurar a visão, diferente do glaucoma, que não consegue. Então, a catarata, ela faz parte do processo de envelhecimento. A maioria das pessoas terá uma catarata. O glaucoma, felizmente, não é todo mundo. E doutora, a catarata, então, ela tem um método cirúrgico para ser curada. Como é que funciona essa cirurgia? Ela é simples, ela é de alta complexidade? Toda cirurgia tem uma certa complexidade. O que acaba que as pessoas falam, por ser a cirurgia mais realizada no mundo todo, o pessoal acaba banalizando, falando que é uma cirurgia simples. Mas, na verdade, não existe nenhuma cirurgia simples, né? Como funciona? É uma anestesia, na maior parte das vezes, local, a não ser que tenha alguma condição que a pessoa não consiga ficar imóvel, faz bem rápido e vai para casa no mesmo dia. Mas é uma complexidade porque, se você parar para pensar, é um olho, é a sua visão. Se você confia a sua visão, de repente, a uma pessoa que não fez adequadamente todo o tratamento cirúrgico, você está correndo mais risco do que você operar com alguém que sabe exatamente o que está fazendo, que tem uma experiência e uma bagagem. E tem um cuidado pós-cirurgia? Como é que existe um repouso? Como é que é esse período depois do procedimento? É um período de repouso sem muita estrepulia, eu costumo dizer. A primeira semana é a crítica. Se você se cuidar bem na primeira semana, principalmente evitar infecção, que é o período ainda que a cicatriz está um pouco mais aberta, você vai ficar bem. Agora, se você já sai e se submete a uma piscina, a um banho de mar, ou se você pega peso na sua academia, faz muito esforço físico, você vai estar se colocando em risco. O que é o risco? Até 30 dias nós temos que ter um certo cuidado, um certo repouso relativo. Não precisa ficar em casa como se tivesse operado o joelho, por exemplo, que você fique imóvel. A catarata, ela te dá essa certa liberdade no pós-operatório, desde que você tenha bom senso e não saia fazendo muita estripulia. Doutora, e no bloco anterior a gente falou sobre o uso correto das lentes de contato. Essas lentes que a gente comentou são aquelas que auxiliam na visão, mas hoje muitas pessoas utilizam essas lentes para o lado estético, para mudar a cor dos olhos. Como que funciona isso? Isso acaba prejudicando a visão dessa pessoa? A lente de contato com a finalidade estética, ela tem os mesmos cuidados da lente de contato com a correção do grau. Certo. Ou seja, todas aquelas orientações que a gente passou no último bloco valem para essa também. Mas ela tem uma particularidade diferente das de grau. Por quê? Existem as lentes paralelas, assim como os óculos, que vêm de uma procedência duvidosa. E aí você precisa tomar muito cuidado. Da onde veio a sua lente? Ela é de uma qualidade boa? Ela tem algum componente ali que pode te causar uma alergia? O pigmento que está ali, ele vai dificultar ainda mais a oxigenação da sua córnea? Então, tudo isso você tem que também levar em conta. Compre lentes originais, essas que estão no mercado brasileiro, que passaram por uma certificação da Anvisa, da vigilância sanitária e tudo mais, porque se você vai lá nesses aplicativos da China e compra de repente alguma coisa que aqui no nosso mercado não passou pela aprovação, a gente não sabe se tem essa qualidade toda, essa segurança ou não. Então, use, pode usar, não tem problema, desde que você saiba de onde vem, respeite o tempo de descarte, o tempo de uso, que é de 8 horas, e lembre de pingar sempre as gotinhas. Não tem como garantir, né, se a gente não sabe de onde veio, né, doutora? Então é melhor comprar de onde você sabe que é garantido. Doutora, explica pra gente o que é degeneração macular. É um nome difícil, né? É um nome difícil. A degeneração macular, se a gente separar, o que é? Degeneração é um processo degenerativo que vai se perdendo. E macular é o nome de uma estrutura que a gente tem no fundo do nosso olho, que é a parte central da visão, que se chama mácula. Então, é a degeneração da mácula relacionada à idade, que é extremamente comum e muito frequente. O que acontece é uma perda da visão na parte central, da onde a gente enxerga o ponto mais nítido, certo? Então, se eu estou olhando aqui para você, eu te vejo mais borrada, mas eu vejo o cenário de uma forma mais nítida, mais íntegra.
Isso é bem comum, infelizmente aqui no nosso país é bem comum, mas existe outros fatores que podem piorar a degeneração macular. Se você é tabagista, se expõe muito ao sol sem aquele óculos de proteção que tem a barreira ultravioleta, você tem uma degeneração macular mais grave. E o que a gente não controla, que é a questão genética. Quem tem casos na família de degeneração macular também tem mais chance de ter. Como que uma pessoa que não possui, não usa óculos, não usa lente, pode manter o cuidado com os olhos diariamente? Vamos supor, então, que é uma pessoa que não tem problema nenhum de saúde visual, certo? Que enxerga bem, não usa óculos, não tem diabetes, não tem hipertensão. Não tem hipertensão, é um adulto jovem, não tem catarata. O que nós precisamos fazer para ter essa saúde ocular? Higiene dos cílios. Isso é mais fácil explicar para as mulheres. Homens nunca lembram de limpar o rosto, né? E mulher, às vezes, usa um rímel, uma maquiagem, precisa limpar. Sim. Então, limpar não só o rosto, mas também os cílios, pelo menos 1 a 2 vezes ao dia. Se você notar que se expõe muito à poeira e isso te causa coceira no olho, buscar ver se você tem uma alergia, porque isso não é normal, coçar os olhos não é normal. Então, hidratar, limpar e sempre cuidar para ver se você está enxergando bem e não está coçando muito os olhos. E uma coisa simples que geralmente acontece muito é cair uns cílios dentro do olho. Como que essa pessoa pode proceder? Porque a gente vê muita gente coçando, jogando água dentro. Como é que funciona para esses casos? São comuns? É bem comum mesmo, acontece bastante. Cai um cílio, cai alguma coisinha, alguma sujeirinha. Você pode sim lavar no primeiro momento, água da torneira limpa, normal. Se você se sentir mais seguro, pode ser a água de garrafinha filtrada. Lava bem até você perceber que parou essa sensação. Não parou com o uso da lavagem? Tenta pingar colírio, vai tentando lavar. Porque às vezes só de você fazer esse procedimento, já se livrou ali da sujeirinha. Não saiu? Marque. Na consulta nós conseguimos, através daquela máquina específica que tem uma lente de aumento, nós conseguimos exatamente saber onde está e retirar mecanicamente. Mas o primeiro passo, você está certíssima, é lavar com água corrente, né? Água corrente limpa. Se não tiver disponível, garrafinha de água. Compra uma num posto de gasolina, vamos supor que você está dirigindo. Sim. Para no posto de gasolina e lava bem, sem dó. Doutora, e fala pra gente, a gente estava falando sobre a questão da estética, né? A questão de colocar os cílios, aquela cola que passam, principalmente nós mulheres, no momento de fazer uma maquiagem mais elaborada. Como é que funciona essa questão da estética para os olhos? Os cílios, existem hoje os cílios fio a fio e aquele que é contínuo, né? Parece uma vassourinha. Sim. Os dois você precisa da cola. A cola tem que ter a certificação. E se você tiver alergia de alguma coisinha, de algum componente ou alergia de contato, se você tem uma alergia crônica que coça muito os cílios, não use. Porque isso vai agravar ainda mais a sua alergia, não é recomendado. Pode pôr sim, principalmente se for para ficar uma noite, um evento, alguma coisa rapidinha que você já remove, tira, lava bem e continua sem nada. Porque a região dos olhos, ela precisa respirar. Então, às vezes, você fazer essa extensão fio a fio é um corpo estranho que vai estar direto ali no seu olho de uma forma mais prolongada do que apenas num evento. E isso pode te gerar sujeira a mais, acumula mais pó. É uma coisa artificial, né? Geralmente não é cílios natural, nunca vi implante de cílios natural. Então, cuidado com isso, principalmente alergia, coceira e a sujidade. E a gente tem visto, principalmente, muitos famosos tatuando dentro do olho. Como que funciona essa questão dessa tatuagem? É um procedimento seguro? Explica pra gente. Existe, ultimamente, agora, bem recente, esses casos, né? De pessoas que estão tatuando a parte da córnea para transformar o olho colorido, né? Por exemplo, eu tenho um olho castanho, quero transformar meu olho azul. Eu vou lá e tatuo a minha córnea. Foi isso que tem acontecido, né, recentemente. No Brasil isso é proibido. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia repudia esse assunto a fins estéticos. É um procedimento que ele existe sim, e ele é realizado com fins funcionais cosméticos, que é diferente do estético. Por exemplo, eu tenho uma cegueira, meu olho não enxerga mais, eu tive um trauma, meu olho ficou branco. Aí sim está liberado o uso
para essa finalidade, porque é um olho que ele já não enxerga mais. Você tatuar um olho saudável é diferente, porque você está agredindo uma parte do seu corpo e causando um dano. Você pode ter glaucoma, a sua córnea, ela vai não ser mais transparente, então isso a longo prazo não se tem nem estudo, porque é tudo muito recente. E além do mais, você pode perder a sua visão periférica, porque você está tatuando exatamente aqui. Lembra que a pupila em condições de luz baixa, ela dilata? A pupila lá embaixo, o seu olho castanho, ele vai dilatar, mas vai ter uma tatuagem cheia de pigmento aqui na sua córnea que você vai dificultar enxergar à noite. Então, no Brasil, não é autorizado ainda você realizar esse tipo de procedimento com finalidade estética. E isso vale também para quem tatua a parte branca dos olhos, por uma questão de fazer um desenho, alguma coisa assim? Aí já é até uma estética mais duvidosa ainda, né? Mas existe, sim, a parte branca do olho, quando as pessoas tatuam a esclera, tem gente que põe pigmento amarelo na parte branca, preto, azul. Isso não tem nada de vantagem, nada, nada, nada. Pelo contrário, você tatuar essa parte branca, você pode estar diretamente levando o pigmento para sua retina, se for feito de uma forma errada. Eu não sei nem quem inventou isso, mas não faça. Não é bom, não tem nada bom nisso, só é risco, nenhum benefício. Doutora, para encerrar, infelizmente nosso tempo está acabando, queria que a senhora deixasse um recado para o pessoal de casa sobre tudo isso que a gente conversou hoje aqui no Viver Bem. O recado é bom senso. Temos que ter bom senso com a nossa saúde, nos alimentar bem, usar óculos de boa qualidade, lembrar de pingar o colírio se tiver de lente de contato, fazer o nosso check-up anual de oftalmologia e, por favor, aceitem seus olhos castanhos, eles são lindos. Não precisa pintar o seu olho, a sua córnea, de nada disso. Você já é lindo, tenho certeza, todos somos lindos. Mas o bom senso prevalece em tudo. Se você acha que é alguma coisa que pode te pôr em risco, que você não tem certeza se vai te fazer bem ou não, pesquise antes, tire suas dúvidas com seu médico, mas, por favor, bom senso. É isso. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a doutora Paola pela participação. E você aí de casa, não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!